Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos de decisões dos tribunais superiores. Estamos ainda falando de decisões do Supremo Tribunal Federal ligado à Justiça do Trabalho. E hoje, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre uma decisão do STF que demorou 27 anos para ser julgada. A saída do Brasil da Convenção da OIT 158, que tratava da proibição da demissão sem justa causa. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações, porque toda semana tem conteúdo novo aqui no canal. Nos acompanhe na rede social, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Peço também que vocês deem o like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo com outras pessoas que ainda não têm acesso a nosso conteúdo de direito do trabalho. Você se assustou quando eu falei para vocês agorinha aqui que essa decisão demorou 27 anos? Pois é, assusta todo mundo, menos aqueles acostumados ao Poder Judiciário e muitas vezes à lentidão e à política do STF. Olha só, pessoal, olha como é que foi essa história. Lá na década de 90, final da década de 90, entre 1996 e 97, o Brasil aderiu à Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho. Você com certeza lembra que há algumas aulas passadas eu conversei com vocês sobre as convenções da OIT. Lembra disso quando nós falávamos do concurso para o auditor fiscal? E olha, às vezes você imagina que convenções da OIT ou outros assuntos não vão cair. E veja só o que aconteceu. Alguns dias depois da prova, teve essa decisão. Será que se fosse um mês antes, será que talvez não caísse numa prova? Assunto interessante para estudar até para as próximas provas, que caiam convenções das organizações internacionais do trabalho. Mas o que aconteceu? Lá em 96 e 97, o Brasil aderiu, houve o decreto de adesão pelo presidente da época, Fernando Henrique Cardoso. Só que logo depois, alguns meses depois, o mesmo FHC, Fernando Henrique Cardoso, denunciou essa convenção e decidiu sair. Desde aquela época, a aplicabilidade da Convenção 158 da OIT está suspensa. Na época, teve uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o ato e até hoje ficou parado. Por quê? Qual era o cerne dessa ADI? Segundo eles, o presidente não poderia realizar esse ato sem a anuência do Congresso Nacional, que na prática foi o que aconteceu. O FHC decretou, através do decreto presidencial, só que suspendeu ali até julgar. E, por incrível que pareça, levou 27 anos para ocorrer esse julgamento. Olha só o que aconteceu, pessoal. Você deve saber, se você já estuda direito do trabalho, que a demissão sem justa causa é uma espécie muito comum aqui na Justiça do Brasil. Por quê? Ela é a regra. A demissão com justa causa, na realidade, é uma
exceção. Por isso que a demissão com justa causa é muito difícil de ser mantida, é muito difícil de ser comprovada e mantida na Justiça do Trabalho. É uma exceção. E as exceções você trata com muito maior rigor. Isso é um raciocínio lógico e um raciocínio de hermenêutica jurídica. Então, você já sabe que a demissão sem justa causa é a regra. A regra do direito do trabalho, para falar a verdade, a bela verdade, é o quê? O contrato de trabalho por tempo indeterminado. Após o período de experiência, os contratos se tornam contratos de trabalho a prazo indeterminado. Isso é um ponto. Aí você sabe muito bem, quando a empresa, por qualquer motivo que seja, exceto, lógico, justa causa, essa empresa, por qualquer motivo que seja, queira demitir um funcionário, ela poderá demitir esse funcionário com base na demissão sem justa causa, a demissão sem justo motivo. E onde, é lógico, serão pagos ali, na época da rescisão, as verbas rescisórias, sempre atentos ao prazo do artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Essa é a regra aqui do Brasil. Demissão pode ocorrer, a demissão sem justa causa. Diversamente do que determinava essa Convenção 185 da OIT. Não sabemos por que cargas d'água o presidente da época entrou na convenção e saiu da convenção. Certamente ele percebeu que, quando ele entrasse nessa convenção, ele ia embaralhar totalmente o judiciário justo trabalhista. Essa que é a grande verdade. Todo o raciocínio, toda a Constituição da República, toda a CLT está baseada na demissão sem justa causa. Então, provavelmente pelos seus assessores, advogado-geral da União da época, ou outras pessoas, ele percebeu a roubada que ele estava se metendo ali, e através desse decreto, que provavelmente foi um decreto apressado, assodado, decretou a denúncia dessa convenção do OIT e gerou essa confusão. Agora, no STF, foi julgado da seguinte forma. O STF decidiu o seguinte: realmente o Brasil irá sair da Convenção 158 da OIT. Por quê? O que diz a norma da Convenção 158 da OIT? Só poderia haver demissão com base na comprovação de falta de capacidade do funcionário, com base na prova de má postura, mau comportamento ou mau procedimento daquele funcionário, ou que, caso a empresa demonstrasse a necessidade de demissão desse funcionário. Cá entre nós, pessoal, olha só o que estava dizendo essa convenção. Na prática, ele estava dificultando e tornando praticamente impossíveis as demissões sem justa causa. Demissão por comportamento. Na grande maioria, é demissão por justa causa. Demissão por capacidade. Como a empresa, em alguns casos, lógico, outros talvez mais fáceis, mas como ela iria comprovar a capacidade ou incapacidade de um funcionário. Como a empresa ia comprovar a real necessidade ou não que ela estivesse passando a ponto de demitir um funcionário. Logo 1996, 1997, não tinha nem 10 anos da Constituição da República, tinha se encerrado a estabilidade decenal, que era uma das grandes discussões daquela época.
acaba que na prática a assinatura e a adesão nessa OIT ia se tornar uma instabilidade, porque dificilmente as empresas iriam conseguir demitir e manter a demissão desses funcionários. Essa que é a verdade. Então percebeu-se isso e saiu. E a partir desse momento, o grupo atual do STF, a turma atual do STF, realmente decidiu sair. Mas ela saiu dessa Convenção 185, mas deixou claro alguns pontos. Aproveitou essa ação direta para pontuar o seguinte: tudo bem, nós vamos sair dessa convenção e vamos julgar logo isso aqui. Até porque está indo totalmente o contrário à norma jurídica brasileira atual. Mas a denúncia do presidente da República, em que pese a existência de denúncia do presidente da República, tudo bem, o presidente ele pode estabelecer um decreto, mas para que ele saia, para que ele denuncie essa convenção, ele precisa da anuência do Congresso Nacional. Ele não pode simplesmente, como fez o FHC, e gerar um decreto. Pode ter o decreto e deve ter o decreto. Só que esse decreto deverá ter a anuência do Congresso Nacional. E você deve lembrar que nas aulas passadas nós conversamos sobre isso. Artigo 84 da Constituição da República fala da competência do presidente da República, e artigo 49 também da Constituição da República de 1998, que também fala que é da competência do Congresso Nacional. Então, voltamos a esses artigos. Como você já sabe, eu sempre gosto de passar para vocês um estudo sistemático. Então, quando você estuda comigo aqui Direito do Trabalho, você também estuda outros temas, e por que não aqui de Direito Constitucional? Porque eles podem misturar, eles podem fazer uma salada, bota um tema de Direito Constitucional em um assunto trabalhista na parte de Direito Constitucional, e por aí vai. E você já tem noção do que está acontecendo, porque você já está estudando aqui no nosso canal, no nosso YouTube, no nosso Instagram. Além disso, pessoal, olha só, o que ele falou? Se a todo momento tivesse que ter um decreto do presidente da República sem a anuência do Congresso Nacional, e o ministro Dias Toffoli ainda levantou o seguinte: nos últimos tempos tem ocorrido isso. O presidente, em alguns casos, tem dado o decreto, o Congresso tem se silenciado e tem ocorrido. Mas isso não pode mais ocorrer. Porque vamos imaginar um caso de que no futuro tem um presidente autoritário. Então ele já botou esse ponto em questão para deixar claro, ó, essa passou, mas a partir de agora vamos cobrar isso. Tem que ter o decreto do Executivo e a anuência do Poder Legislativo aqui através do Congresso Nacional. E nós, do STF, membros do Poder Judiciário, estamos de olho em você. É isso que em vocês. É isso que ele está falando aí. Por quê? Porque se a Constituição determina que o decreto precisa da anuência do Congresso Nacional, e isso não ocorre, poderia ocorrer ali um retrocesso jurídico. Outro assunto muito importante de direito constitucional, você já deve ter estudado, o princípio da vedação ao retrocesso. Isso aí cai em muito concurso público, o princípio da vedação ao retrocesso. E é isso que ele está falando, ele está evitando que a norma jurídica e a jurisprudência entrem em um retrocesso. Além disso, por que eles validaram a saída dessa convenção através desse decreto sem anuência?
Outro princípio aqui, princípio da segurança jurídica, em que pese aquele momento lá ter sido a forma errada a ser aplicada ali, com base no princípio da segurança jurídica de um assunto que já está lá há quase 30 anos, há 27 anos, não vamos embaralhar mais a cabeça do jurisdicionado. Aquele caso ali específico, com base em que pese as falhas na sua formalidade, com base no princípio da segurança jurídica, vamos manter esse entendimento e vamos manter esse ato, com base na segurança jurídica. Mas, a partir de agora, você já fica esperto que o decreto que sai, o decreto que denuncia a convenção da OIT, precisa necessariamente da anuência do Congresso Nacional. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.